Você sabe como sair das dívidas com a agiota sem medo, sem desespero, com as estratégias certas? Não. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Nós vamos falar o passo a passo. Eu vou passar para você aqui 3 passos iniciais para você resolver essa situação. Nós vamos também ver exercícios práticos que você já vai colocar em prática ao assistir essa aula e poder já dar o primeiro passo para resolver as dívidas com a agiota. Eu vou falar para você práticas que eu usei, eu vivenciei, eu passei por isso, estou trazendo para você a experiência e a vivência prática. Então vem comigo nessa aula, nós vamos começar a entender um passo a passo para você sair de vez das dívidas com agiotas. Eu sou o Jaime Cristóforo e se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, dê um joinha, comente e compartilhe para que a gente possa chegar a mais pessoas levando esse conteúdo, essas aulas. E quem sabe essas aulas possam estar ajudando mais pessoas que estão precisando dessa informação. Vamos lá, vamos direto ao assunto aqui. Tá? Como sair das dívidas com a agiota sem medo, sem desespero, com estratégia, com proteção? Eu vou falar para você que de repente você já tenha passado aqui, né? Você já sentiu com medo de atender o telefone, você está com medo de olhar as mensagens que você recebe por causa das dívidas com a agiota, você está com medo de que alguém bata no portão da sua casa. Não passou por isso já? Falo para você que eu entendo isso porque eu passei por isso. Eu sei bem o que é viver esse drama. Eu sei bem. E isso não é só dívida, não é só dinheiro. Não. É uma prisão emocional, é uma prisão que não te deixa você reagir. Então, muita coisa está aqui. E nós vamos sair disso, né? Porque o que acontece? Você já deu o primeiro passo, é buscar ajuda. Através das nossas aulas aqui no canal, você consegue certamente resolver praticamente todas a tua situação de dívida. Mas o que acontece? Quando você vem e busca esse tipo de informação, é porque você quer sair. Então você não está acomodado. E hoje eu vou te mostrar como negociar com a agiota de forma segura, sem risco, sem loucura, né? E sem confronto, isso é importante, sem um confronto com a agiota. Nós vamos ter aqui um passo a passo, na prática, né, e do jeito que funciona. Vamos lá. O que você precisa entender nesse primeiro momento? Entenda a realidade, você não deve dinheiro, você deve juros ilegais. Provavelmente você já está numa situação onde você o que aconteceu? Já pagou até o capital. E só vem pagando juros, juros, juros e nunca acaba, né? Então você está dentro desse ciclo aqui de juros abusivos. E você não consegue sair. Eu entendo isso. Passei por isso. Né? E graças a Deus, aplicando o que eu venho falar para você aqui, eu consegui resolver essas situações. Então, o problema não é o valor da dívida inicial, tá? O problema não é o valor da dívida inicial, é o ciclo de cobrança e pressão emocional. Esse é o problema. A pressão emocional não permite que você reaja de uma forma racional, de uma forma pensada, de uma forma onde você realmente busque a solução do problema. Então, a agiotagem no Brasil é crime. O artigo 4º da lei do usura diz que a agiotagem é crime. E eu sei, eu falhei, eu errei quando eu busquei a agiota. E você aconteceu a mesma coisa. Então nós não estamos aqui para julgar isso. É um momento de desespero, é um momento que a gente acha que é a solução e a gente vê que não é. Então, o que acontece? Legalmente, o agiota ele não tem poder sobre você legalmente.
Então o que acontece? Eles buscam, o que eles têm é medo, manipulação e repetição da pressão. Então, ou seja, através do medo, através da pressão, através da coação, eles têm o quê? Você aqui, ó, tinha eu na palma da mão. Eles têm o controle sobre nós. E nós precisamos, para resolver, o que é? Primeiro passo é tirar esse controle da mão deles e nós assumirmos o controle, mesmo devendo. Esta é uma dificuldade. Porque vários fatores, elas implicam de como a gente vai reagir diante dessa situação. Quando você entende isso, né, que você tem que assumir o controle da situação, essa pressão, essa forma de eles conduzirem cai por terra. E nós vamos ver aqui que um dos primeiros passos importantes, o que é? Nunca negocie em momento de pânico. Nunca negocie em momento de pânico. Nunca negocie no desespero e desorganizado ou desorganizada. Provavelmente você tenha passado por essa situação de ter que negociar em momento de desespero, em momento que você nem estava preparado para uma negociação. Não aconteceu isso com você? E aí o que aconteceu diante de uma negociação no desespero, diante de uma negociação de desorganização sem planejamento? Essa negociação não teve êxito. Ou ela teve êxito uma parte e depois você não conseguiu cumprir. E é isso que eles querem. Diante dessa situação que você negocia cada vez e não consegue cumprir, eles vão postergando ainda mais e você vai pagando ainda mais. É isso que eles querem. Diante do pânico, que você aceita qualquer negociação, com calma você negocia no controle. E como ter a calma? Esse é um ponto importante. Como ter a calma? Eu tenho alguns vídeos no canal onde a gente fala como a gente vai construir uma calma, né? Inclusive falando sobre dívidas com agiotas. Porque a tua postura, ela importa mais que a explicação que você vai dar. Quando você tem uma postura de segurança, quando você transmite a ele que você está no controle com uma postura firme, com uma postura segura daquilo que você está falando, você coloca ele numa situação de avaliar aquilo que ele vai te propor também. E numa condição que você passa também a ter controle de todas as situações. Então, isso é importante. Gravou aqui? O que você vai fazer então? Nunca negocie no susto. Negocie organizado e com planejamento. Diante dessas situações, importantíssimo, não ceda às pressões. O que o agiota quer? Duas coisas. Ele quer receber e ele quer sentir que você está controlado. Só isso. Então, ele recebendo todo dia, todo mês, toda semana o dinheiro, os juros, e ele tendo você aqui na palma da mão, é isso que ele quer. Porque diante dessa situação, ele vai ter você pro resto da vida. E esse é o problema. A gente acaba ficando refém o resto da vida. Vamos lá. O primeiro movimento certo, então nós vimos ali que, tá, eu vou negociar, então eu tenho que estar bem. Eu falo de 3 pilares importantes em outras aulas, que você tem que ter para que você possa negociar com êxito com um agiota. É o pilar da questão espiritual, primeiro, a fé, né? Estar alicerçado, que muitas pessoas se afastam nesse momento, mas nós precisamos se aproximar de Deus. O segundo é a questão emocional e como é que eu faço isso. Tá? A gente tem que trabalhar os 3 juntos. Cuidar da nossa questão emocional. Tá? E o terceiro, o que é? É a questão física. É a questão física. Eu tenho que estar bem aqui. Se eu não cuido do meu corpo físico, nada das outras coisas vão funcionar também. Não funciona o emocional e não funciona o espiritual. Então nós temos essa tríade que é necessário você priorizar para você estar com a tua condição de negociação de uma forma estável e uma condição de que você possa gerar confiança e poder nessa negociação. Ok? E aí, o que nós vamos entrar então aqui? Ó. Primeiro passo, você vai parar de pagar os juros. É algo difícil.
é algo complicado sobre esse detalhe. Como que eu vou fazer isso? Parar de pagar os juros? Sim. É a postura que nós falamos que você tem que estar aqui. Saber dizer não nesses momentos de negociação. Como você vai dizer não? Ah, ele está me ameaçando, ele está me coagindo, ele está falando coisas que vai para a minha família, para os meus, né? Então pare de pagar os juros da forma certa, você tem que agir da forma certa. Juros, sejam eles diários, semanais ou mensais, é o que acabam com você. Acabam com você. Então, o que acontece com isso? Que você só paga o dinheiro, o teu dinheiro some e você não sai do lugar, você continua sempre devendo. Tá naquela que nem a gente fala enxugando gelo, nunca acaba, né? Então interrompa o ciclo de juros e começa a juntar para recuperar o poder de negociação. Você para de pagar, guarda esse recurso, começa a juntar e aí você vai poder recuperar o teu poder de negociação com os agiotas. Ok? Como fazer isso? Você tem que se preparar. Você tem que criar estratégias para fazer esse tipo de situação. O que o agiota respeita em você? Como você pode impor respeito para o agiota? O agiota não respeita a conversa. Sabe aquela coisa que você diz, não, amanhã eu vou te pagar, depois de amanhã eu vou te pagar. Eles já sabem que isso não vai resolver. Então, ou seja, eles estão cheios de conversinhas. Então, se você não fala a verdade e não impõe respeito, ele não vai te respeitar. O que o agiota respeita? Dinheiro disponível no acordo. Então, quando você faz um acordo e você é seguro desse acordo e você nesse acordo você cumpre, ele passa a te respeitar. Quando você se coloca na posição com firmeza dele, ele passa a te respeitar. Então o que você vai fazer? Inicialmente aqui, são dicas iniciais para você, tá? Não estou te dando aqui uma aula completa, que isso, aulas completas aí, explicando detalhe por detalhe, demoraria aqui, né, muito tempo para estar fazendo isso. Então tu junta de 30% a 50% do valor da dívida. Eu devo lá 10 mil para o agiota. E já venho pagando os juros até o momento e já paguei, inclusive, praticamente toda a dívida. O que você faz? Junta aqui 30% a 50% do valor da dívida. E aí, você tem firmeza com ele e você vai fazer uma proposta de pagamento único, numa parcela única, para quitar essas dívidas. Você vai chegar, eu tenho, olha, senhor, fulano de tal, eu não vou mais pagar os juros. Eu não estou em condições, não tenho recursos, não vou te dar um prazo agora. No momento que tiver o recurso, eu vou te pagar. E não precisa me ameaçar, você é adulto, eu sou adulto, eu vou cumprir com aquilo que eu falei, eu sei que de repente não tenha cumprido até agora, né? A questão que eu estou falando isso porque nós vamos fazer um novo acordo e nesse acordo eu vou cumprir. Com segurança, com firmeza, com postura. Você tem que fazer isso. Como você vai fazer isso? Aí é outro passo importante, que também eu não consigo explicar tudo aqui para você. Mas é importante você começar por aqui. Como negociar do jeito certo, sem risco e sem confronto? Vamos lá, um primeiro passo diante daquilo que nós falamos lá. Então, dizer a verdade com firmeza. Nós já falamos sobre isso. Você tem que dizer a verdade com firmeza. Não negocie se você não está em condição de cumprir. Use sempre esta resposta. Aqui é um modelo de resposta, tá? Estou juntando dinheiro, quando tiver um valor real, eu te procuro. Aí ele vai continuar te ligando? Sim. Vai continuar te ameaçando? Sim. E aí você mantém a postura firme com ele, educada, respeitosamente, sem ameaças, sem nada, né? Então, sempre respostas curtas, sem detalhes, sem data e sem ansiedade. Você vai passar para ele. Seja firme e fale a verdade. Passo 2. Não aceite pressão emocional. Ele vai fazer isso. Ele vai ameaçar você, ele vai mandar, de repente, pessoas na frente da tua casa, e aí você mantém a postura firme. Meu amigo, o que você está fazendo não é algo
que agrada a mim. Eu vou acertar com você, mas eu quero que você me respeite. E se você me desrespeitar, a gente anda por um caminho que não é legal para nenhuma das partes. Vamos se respeitar? Eu vou te pagar. Eu sei que eu estou devendo para você, não estou negando, mas você precisa me respeitar, respeitar a minha família. Dessa forma não vai funcionar direito, ok? Vamos fazer um ajuste nesse formato? Senão você vai ter que falar isso para ele. Então, aqui ele vai tentar marcar data, pedir promessas, exigir um valor diário, ele vai fazer isso. Tá? E aí você responde, não posso agora, quando eu tiver um valor real, eu te aviso. Mantenha esse posicionamento. De vez em quando, é bom você dar um sinal que eu digo, é falar, ó, fulano de tal, eu ainda não levantei o recurso. Assim que eu tiver, eu vou levantar o recurso e eu te procuro. Estou entrando em contato porque eu vou honrar com aquilo que eu falei contigo, ok? Só isso, repetindo com firmeza, não significa que ele não vai continuar agindo ou ameaçando, mas você vai demonstrar isso. É preciso, é necessário para que você passe a ter esse controle sobre ele, ok? Passo 3. Negociar com valor único. Quando juntar um valor bom, 30% a 50%. Lembre que eu falei lá atrás? Você parou de pagar os juros, o que você vai fazer? É juntar valores para pagar em uma única negociação. Chegar com firmeza, eu tenho esse valor, eu quero liquidar a minha dívida. Ou, você juntou um bom valor, você pode também ter essa segunda opção, nós vamos fazer um acordo. Eu te devo 10 mil, nós vamos fazer 10 parcelas de 500 e encerramos a dívida aqui. Se nós não entrarmos num acordo, não vou dar sequência aqui o pagamento, ok? Um exemplo de frase aqui, tenho X para quitar agora à vista, é isso ou não tenho como te pagar. O AJ gosta de dinheiro rápido, ele quase sempre aceita mesmo reclamando. Eles vão reclamar, vão dizer que não. E aí você vai dizendo, eu quero negociar contigo, eu quero pagar. Mas é essa a minha condição. Sempre a tua negociação com a AJ, ela tem que ter um fim. Seja para pagamento à vista com desconto e quitando toda a dívida, sendo ela, você parcelando, com mais cuidado para não parcelar com juros exorbitantes, parcelamento que você vai cumprir e ela vai ter um fim. São 10 parcelas fixas e nada mais. Toda negociação, ela tem que estar aonde? Escrita em algum lugar e com testemunha. Nunca faça uma negociação sozinha, nunca vá para uma negociação com a AJ num lugar sozinho. Nunca. Sempre com alguém junto, sempre por escrito. Ok? Vamos lá. Então, o passo a passo da negociação aqui, nós vamos recapitular. Pare de pagar juros, comece a juntar dinheiro, mantenha a postura firme, faça a proposta única e final, pague e insere definitivamente as dívidas. E, Jaime, se houver ameaça, ele está me ameaçando, o que eu faço, Jaime, se ele estiver me ameaçando? 90% das ameaças, elas são psicológicas. Ele quer te atacar aonde? Aqui. Lembra que nós falamos? Então é importante você estar bem emocionalmente e espiritualmente, fisicamente, para suportar as ameaças. Para você saber como lidar com essas ameaças. Guarde todos os prints, todas as conversas, os áudios, as mensagens. Guarde tudo, faça tudo print, mande por e-mail, guarde essas mensagens, essas conversas, tudo que for de ameaça, guarde. Em últimos casos, se a ameaça, se a situação não é algo que eu recomendo, mas um registro de um boletim de ocorrência você pode fazer independente, ele nem vai ficar sabendo. O boletim de ocorrência é o quê? É um registro. Se lá na frente acontecer, ou porventura venha algo mais forte, você já tem um registro aqui. O boletim de ocorrência ele pode ser numa delegacia de polícia, ou ele pode ser feito online. Então, você faz esse boletim de ocorrência lá, você pode anexar inclusive esses prints, essas conversas. É algo que vai te resguardar dentro de uma possível necessidade lá na frente, ok?
Faça isso se acaso. Você não precisa falar para ele que você vai registrar um boletim de ocorrência. Você não precisa falar para ele. Mas você pode fazer isso, que é resguardar a tua segurança. Certo? Quando exceder, quando a coisa passar muito dos limites, as ameaças, questões irem para um lado, de repente, para uma ameaça física, uma ameaça pessoal nesse sentido, Defensoria Pública. Defensoria Pública é gratuita. E se você tiver condições de ter um advogado, você pode ir para um advogado. Mas, qualquer coisa, você, com o boletim de ocorrência, você procura a Defensoria Pública junto ao fórum, junto a uma comarca, dentro da tua cidade, muito próximo, que eles vão te dar uma orientação. Por quê? O agiota não quer problema judicial. Se é algo que ele não quer, é envolvimento com a justiça. Porque ele está ilegal. Então é isso que ele não quer. Inclusive tem vídeos onde eu falo se a agiota pode ou não pode cobrar uma dívida na justiça. O que você vai fazer hoje? Depois eu vou dar uma dica importante, fica até o final do vídeo, tá? Fica até o final que eu vou dar uma dica importantíssima para você. Ação prática de agora. Para o vídeo, pause, anote, tá? O que você vai fazer agora? Pare de pagar os juros imediatamente, tome essa postura diante do agiota. Defina um valor mensal para juntar. Então, quanto que você vai juntar para você pagar o agiota? Estabeleça um prazo realista. Quanto prazo vou precisar guardar o dinheiro? 60, 120, 180, 6 meses, né, para pagar essa dívida? Quanto tempo vou demorar? Bloqueie contatos que te disparam ansiedade. Se for o caso, em últimos casos, você bloqueia esse contato desse agiota. Não é algo que é essencial. Eu sempre alerto para quê? Dentro da medida do possível, você busca o contato com o agiota. Vai informando ele, não consegui levantar todo ainda o dinheiro, né? Você mostra que tem um interesse em resolver isso, ok? Mas se isso está passando dos limites, é uma alternativa, tá? Deixe apenas o número principal para as negociações. Se tu tiver mais que um número, né, controle, vê o que você pode deixar para as negociações. Tenha sempre uma frase pronta, então você entender o que você vai fazer, como você vai fazer, isso é importante. E crie scripts de frases. Crie scripts de frases que você possa ter e responder a ele junto quando tiver uma negociação. Por exemplo, estou juntando, quando tiver o valor, te procuro. É uma situação. São frases simples que funcionam, né, e que acabam te protegendo. A mudança começa quando? No primeiro passo. É necessário você dar o primeiro passo, ok? Vamos lá. Nós vamos falar aqui o que é um método resgate. Você chegou até aqui, é importante você entender tudo isso que eu falei, mas de uma forma muito mais ampliada, ela está dentro do método resgate. Lá você vai, se você está com um problema de dormir, com medo, bloqueado emocionalmente, sofrendo ameaças, não vê alternativa, não vê saída das dívidas com agiotas, o método de resgate ele vai te trazer tudo isso, ele vai te mostrar como você reagir diante das situações. Como negociar sem risco, como organizar o dinheiro, como sair da prisão emocional, como blindar a sua vida. Ele é um método que, de forma, um conteúdo abrangente, são mais de 25 aulas, são mais de 15 horas de conteúdo, com passo a passo, explicando, por exemplo, essas frases de scripts que eu coloquei aqui, são mais de 90 frases lá. Então, que vão te dar a orientação de como negociar. Fora todas as questões emocionais, como trabalhar, como falar, como negociar, como fazer uma proposta, em quanto tempo, tudo isso tem lá dentro. E aí, se você tem interesse em conhecer mais, clique no link da descrição ou no comentário fixado, vai ter lá um link que você pode acessar e conhecer o método do resgate. É um passo inicial para você sair das dívidas com agiota. Detalhadamente, como eu fiz, apliquei, deu certo e milhares de pessoas estão fazendo isso e está funcionando. Ok? E eu quero deixar uma mensagem importante para você. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Não foi isso que Ele trouxe para você até aqui. João 4,18 diz: no amor não há medo, o perfeito amor expulsa o medo. Importância da questão espiritual e emocional
para nós cortarmos esse medo, para que você tire esse medo da tua vida e para que você tenha êxito nas negociações. Então Deus não te abandona numa batalha. Não. Ele também vai te dar saída, direção e força. E é isso que você precisa agora. Saída, direção e força. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Eu sempre digo que nós precisamos agir como? Com fé. Nós precisamos ter ação. Não basta eu só orar, não basta eu só pedir para Deus, eu preciso agir. E esse agir ele tem que ser com sabedoria, da forma certa, da forma estratégica. Sem essas três situações juntas, eu não resolvo. Não adianta eu só crer em Deus e não agir. Não adianta eu só agir sem ter fé e sem sabedoria. São pilares da transformação. Ok? Então, é importante você lembrar, porque de repente você está passando por um julgamento onde as pessoas estão dizendo que você é um fracassado, uma fracassada, onde você é uma vergonha. Você não é isso. Você está num momento de dificuldades e você vai sair dessa assim como eu. Então você é a obra-prima de Deus passando por uma tempestade. As tempestades passam, né? E esse é o processo que você está passando. Então fé, ação, sabedoria, viva essa transformação. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez ou trouxe uma luz para você, você entende que ele pode te ajudar e te trouxe um alento para esse momento, gostaria que você compartilhasse ele, comente, né? Se inscreva no canal, vai ajudar para que a gente possa chegar a mais pessoas. É importante que o que nós trazemos aqui são pílulas para que você possa dar o primeiro passo. De tantos outros vídeos que nós temos aqui no canal, um complementa o outro, né? E esse é o primeiro passo. Então faça isso. Se te ajudou, compartilhe, comente, passe para outras pessoas, para que a gente possa estar ajudando outras pessoas também. Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo.